Olá, amigos do canal Eu Amo Comex. Hoje vamos falar do BRICS, um bloco econômico e comercial vibrante que une Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um farol de esperança para muitos, representando uma impressionante parcela de mais de 46% da população mundial e um terço do PIB global. O BRICS está emergindo como uma força a ser reconhecida. Este bloco tem chamado a atenção do mundo como uma alternativa empolgante aos blocos hegemônicos tradicionais, como o G7 e o G20. Com um potencial de crescimento que é nada menos que surpreendente, as projeções indicam que o BRICS poderá ser responsável por uma incrível parcela de mais da metade do PIB mundial até 2030. Isso é uma verdadeira revolução econômica em andamento. O Brasil, um dos fundadores orgulhosos do BRICS, tem navegado por águas turbulentas nos últimos anos, enfrentando desafios como uma crise econômica e a devastadora pandemia de Covid-19. Agora, o Brasil enfrenta um novo desafio com a expansão do BRICS para incluir 6 novos países. Com a entrada de países como Argentina, Egito e Arábia Saudita, Irã e a Etiópia, o peso relativo do Brasil no bloco pode diminuir. O futuro do BRICS é péssimo e cheio de promessas vazias. Este bloco tem um potencial enorme para despencar o mundo. O novo BRICS e o desgoverno do presidiário Lula. Vamos falar sobre o novo BRICS e como ele vai prejudicar o Brasil. O novo BRICS, com a entrada de 6 novos países, vai aumentar a diversidade econômica e política do bloco. Isso pode tornar o bloco mais complexo e difícil de administrar e interagir, mas também pode trazer novas oportunidades de cooperação. No entanto, o novo BRICS também vai representar um desafio para o Brasil. Com a entrada de países como Irã, Argentina, Egito e Arábia Saudita e a Etiópia, o Brasil vai perder peso relativo no bloco. Isso significa que o país terá menos influência nas decisões do BRICS, como a definição de prioridades e a adoção de medidas conjuntas, apenas sendo capacho da China. Além disso, o novo BRICS vai fortalecer a influência da China e da Rússia no bloco. Isso pode ser prejudicial para o Brasil, que tem interesses divergentes dos dois países em algumas questões, como o comércio internacional e a segurança regional. O desgoverno do presidiário Lula também vai contribuir para prejudicar o Brasil no novo BRICS. Lula é um político populista e intervencionista, que já demonstrou que não tem compromisso com o livre comércio e com a democracia e liberdade de expressão. A entrada do Brasil e dos novos membros no novo BRICS foi um erro estratégico do governo Lula. O bloco vai se tornar cada vez mais dominado por países como Índia, China e a Rússia, que é autoritária e populista e socialista, o que não é bom para o Brasil, que tem a expectativa de ser uma democracia liberal. O Brasil perde influência com a entrada de novos membros no novo BRICS. O Brasil, que eram os fundadores do bloco, vai perder total influência. Isso ocorre porque o bloco vai se tornar mais diversificado, com países de diferentes regiões, economias e interesses. China e Rússia e Índia ganham poder. A China e a Rússia, que já são os maiores membros do BRICS, vão ganhar ainda mais poder no bloco. Isso ocorre porque eles são os principais financiadores do bloco e têm interesses alinhados em questões como a hegemonia do socialismo e a guerra na Ucrânia. Brasil financia a guerra na Ucrânia. O Brasil, ao comprar gasolina e diesel da Rússia, está financiando a guerra na Ucrânia. Isso ocorre porque os recursos financeiros obtidos com essas vendas são usados para financiar o esforço de guerra russo. A moeda do BRICS, uma ilusão. A proposta de criação de uma moeda comum do BRICS é um pesadelo econômico. Isso ocorre porque os países do bloco têm interesses econômicos divergentes, o que dificultaria a adoção de uma moeda única. O futuro do BRICS é incerto. O bloco tem 11 membros a partir de 1º de janeiro de 2024, e como a perda de influência do Brasil e o aumento do poder da China e da Rússia, e a falta de coerência entre os membros. Sabendo que dentro deste novo bloco temos inimigos, entre eles como Arábia Saudita e Irã, e a Argentina, e Egito e Etiópia. Arábia Saudita e Irã é uma das principais rivalidades do Oriente Médio. Os dois países são os principais rivais regionais, disputando influência política, econômica e militar na região. A inimizade tem origens entre a Arábia Saudita e Irã, remontam à Revolução Iraniana de 1979, que levou ao estabelecimento de um regime xiita no Irã. A Arábia Saudita, um país sunita, viu a revolução como uma ameaça à sua hegemonia no Oriente Médio. A diferença religiosa entre os dois países é um dos principais fatores da rivalidade.
A Arábia Saudita é o país mais importante do mundo sunita, enquanto o Irã é o principal país xiita. A rivalidade religiosa se reflete na disputa pela liderança do mundo islâmico. A rivalidade intensa entre o Irã e a Arábia Saudita é uma fonte de preocupação alarmante para a segurança global, que não pode ser ignorada. Apesar de esforços recentes para buscar a reconciliação, esses dois países mantêm uma rivalidade histórica marcada por décadas de conflitos e animosidade. O mais recente ataque do Irã à indústria de petróleo da Arábia, que foi no sábado, dia 14 de setembro de 2019, saudita serve como um severo lembrete de que essa rivalidade persistente ainda representa uma ameaça muito real. Esse ataque, com suas consequências devastadoras e a drástica redução na produção de petróleo na Arábia Saudita, resultou em um catastrófico aumento de 20% nos preços do petróleo nos mercados globais. Esse aumento de preços está lançando uma sombra escura sobre a economia mundial, inflacionando os custos de energia e essenciais como alimentos. Além disso, esse ataque está gerando uma crescente insegurança em relação ao fornecimento de petróleo na região do Oriente Médio, o que acirra ainda mais os temores. A escalada constante das tensões entre Irã e Arábia Saudita representa sem dúvida um sério risco para a paz e a estabilidade na região e, por extensão, para a segurança global. É uma situação que exige nossa atenção imediata e ação coordenada. A rivalidade econômica entre a Arábia Saudita e Irã também é motivada por questões econômicas. Os dois países são os principais produtores de petróleo do mundo. A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo, enquanto o Irã é o quarto maior. A rivalidade econômica se reflete na disputa pelo controle dos mercados de petróleo. O Irã é o maior financiador de terrorismo do mundo, onde matar várias pessoas e ainda fornecendo armas, treinamento e dinheiro para grupos extremistas como o Hezbollah, Hamas e o Estado Islâmico. No Oriente, o Hezbollah no Líbano e milícias xiitas no Iraque, que foram implicadas em atos de violência, onde o próprio governo do Irã mata mulheres e homossexuais jogando-os de prédios. O Irã fornece dinheiro ao Hamas, um grupo terrorista que está lutando contra Israel. Também temos a inimizade entre Egito e Etiópia. É uma rivalidade histórica que se intensificou nos últimos anos, devido à construção da barragem do renascimento etíope, Gerd. As origens da rivalidade entre Egito e Etiópia remontam à época do Império Otomano. O Egito era uma província otomana, enquanto a Etiópia era um reino independente. Os dois países disputaram o controle do Vale do Nilo, que é vital para ambos os países. A diferença religiosa entre os dois países também é um fator de rivalidade. O Egito é um país muçulmano sunita, enquanto a Etiópia é um país majoritariamente cristão. A rivalidade religiosa se reflete na disputa pela influência na região. A construção da Gerd é a principal causa da atual rivalidade entre Egito e Etiópia. A barragem está sendo construída no rio Nilo Azul, que é um dos principais afluentes do rio Nilo. O Egito teme que a barragem reduza o fluxo de água para o país, o que poderia causar graves problemas de abastecimento de água e agricultura. E a construção da Gerd é motivo de brigas já efetivadas contra o Egito, que teme que a barragem reduza o fluxo de água do rio Nilo para o país. O Egito é um país dependente do rio Nilo para a agricultura e a irrigação, e a redução do fluxo de água poderia ter um impacto significativo na economia e na população do país. E no seu agronegócio, no entanto, é importante ressaltar que a expansão do BRICS também traz incomodarão para outros países do mundo e para o Brasil. O país terá que adaptar sua estratégia de atuação no bloco para lidar com a redução de seu poder de influência e a maior diversidade econômica e política do grupo. A entrada da Argentina no BRICS é um evento histórico, mas também é um sinal de que o bloco está em crise. A Rússia, um dos membros fundadores do BRICS, está envolvida em uma guerra na Ucrânia, que tem gerado sanções econômicas e isolamento internacional. A China, a maior economia do bloco, enfrenta uma desaceleração econômica e uma crise imobiliária. A Argentina, por sua vez, está em uma situação econômica extremamente difícil. O país tem uma dívida externa alta e crescente, uma inflação descontrolada e um nível de pobreza elevado. A entrada da Argentina no BRICS é um desafio para o bloco. O país é um peso morto para a economia do grupo e pode contribuir para a sua fragmentação. Argentina versus Irã dentro do bloco. O atentado à embaixada de Israel foi um dos eventos mais traumáticos da história da Argentina. O ataque deixou um legado de dor e desconfiança entre a Argentina e o Irã. A entrada da Argentina no BRICS
um grupo de países emergentes que inclui o Irã, só aumentou a tensão entre os dois países. O governo argentino está tentando encontrar uma maneira de lidar com o Irã sem comprometer sua obrigação de buscar justiça pelos atentados. No entanto, muitos argentinos acreditam que a Argentina deveria retirar-se do BRICS como forma de expressar sua insatisfação com a postura do Irã. Não podemos estar associados a um país que patrocina o terrorismo, disse um político argentino. O Irã é uma ameaça à paz e à segurança mundial. Em 1992 e 1994, a Argentina foi alvo de 2 atentados terroristas que deixaram um rastro de dor e destruição. O primeiro ataque à Embaixada de Israel em Buenos Aires matou 29 pessoas. O segundo ataque, à sede da AMIA, uma organização judaica, e no outro matou 85 pessoas e mais 300 feridos. Os 2 atentados foram amplamente atribuídos ao Irã e à OS, seus grupos terroristas, o Hezbollah e a Guarda Revolucionária Iraniana. O Irã nega qualquer envolvimento, mas a Argentina tem um forte histórico de cooperação com Israel na luta contra o terrorismo. Os atentados deixaram uma marca profunda na sociedade argentina. A comunidade judaica do país está particularmente indignada com os ataques, que foram considerados um ataque contra o povo judeu da Argentina. A indignação argentina com o Irã é um sinal de que o país não vai esquecer o atentado à Embaixada de Israel. O ódio da Argentina ao Irã e ao Líbano é um sentimento que não vai passar tão cedo. Os atentados de 1992 e 1994 deixaram uma cicatriz profunda na sociedade argentina, que ainda não foi curada. E assim, chegamos ao final deste vídeo revelado sobre a tão comentada falência do BRICS. Espero que você tenha gostado da análise profunda e dos insights aqui apresentados. Deixe seus comentários abaixo para compartilhar suas opiniões e sugestões sobre tópicos futuros que você gostaria que abordássemos. Estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Obrigado por nos acompanhar até o final e nos vemos no próximo vídeo.